Olá, eu sou Luiz Augusto Lázaro, sou pastor e sou psicólogo comportamental, e psicólogo comportamental cristão. E eu tenho uma direção para dar para você sobre o que uma batalha, uma guerra, uma competição que acontece todos os dias dentro de nós. A batalha entre a mente de Cristo, que nós temos, e o coração enganoso, que Gálatas diz que é a luta entre a carne contra o espírito. Mas a origem da carne contra o espírito se dá com o coração enganoso que nós temos, e aí são as emoções, e a mente de Cristo, que todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Deus e Salvador, recebeu a mente de Cristo. Diga um aleluia. E isso é o que nós vamos meditar. Por quê? Que devido ao tempo que eu tenho, de quase 30 anos como psicólogo comportamental, e também de pastor, quase 20, eu observei e desenvolvi uma experiência muito efetiva nesta área. E observei que a maioria dos cristãos são conduzidos pelo emocional, a saber, coração enganoso. Jeremias 17:9 diz que o coração do ser humano é enganoso e cruel, perverso. Quem o conhecerá? Ou seja, as emoções, elas são enganosas. O emocional, ele é enganoso, ele é perigoso, ele é impulsivo. O emocional, ele é instável. O emocional faz com que você tenha um sentimento agora e há um sentimento depois. A emoção, ela não é constante. A emoção, ela é vacilante. Tiago diz que o homem de ânimo dobre não é constante em seus caminhos. Por quê? Ânimo dobre, humor. Ânimo dobre é inconstante. E o nosso Pai, ele é abençoador daquele que é constante. E eu estou colocando isso para você por quê? Porque nós somos treinados a entender e vigiar com o diabo, que isso é um outro tema que nós vamos meditar daqui a alguns vídeos. Mas a primeira vigilância que Jesus nos deu a direção em Mateus 26 foi: vigiai e orai. Ó, vigiai e orai. Vigia. E essa vigilância, ela tem que se dar com a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela é constante. A mente de Cristo, ela se torna até fria. A mente de Cristo, ela é sim, sim, não, não. A mente de Cristo avalia os fatos de acordo com a palavra. A mente de Cristo faz com que a pessoa tenha segurança no que está fazendo. Dando para você só um exemplo, a mente de Cristo, ela consegue fazer com que você medite na hora de uma discussão que você tem 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca para falar menos. A mente de Cristo, no Salmos 42, o salmista disse: "Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas em mim?" Ó, a mente de Cristo conseguiu perceber um abatimento no emocional, uma perturbação. Salmos 42, 5. "Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Ou que a mente de Cristo fala para o enganoso coração, no diálogo interno. Isso é poderoso demais. E eu vou te dar 3 direções para que você, em nome do Senhor dos Exércitos, possa começar a se avaliar e se entender e a se dominar, porque o mais que vencedor é aquele que domina suas emoções. Vou repetir, o mais que vencedor é aquele que domina suas emoções, suas inclinações emocionais. Três comportamentos fundamentais para que você comece a dominar o seu emocional. Primeira atitude, reconhecer que é uma pessoa emotiva. É isso mesmo, reconhecer que é emotivo. E as pessoas que são emotivas, elas não reconhecem. Elas têm muita dificuldade de admitir que o emocional
as convulsões. Observe o que aconteceu com Adão. Adão, quando o pai chegou e falou, comeste do fruto, que não era para comer, Adão tem uma reação emocional. O que Adão faz? A mulher que tu me deste. Eva também faz a mesma coisa. A serpente me enganou. O emocional tende a ser vítima. O emocional tende a sempre colocar a culpa no outro. Primeiro passo, reconheça. Caso você que está ouvindo tenha essa questão emocional, reconheça que é emotivo. Se não reconhecer, o Espírito Santo não pode trabalhar. Segunda atitude que é fundamental para que possa começar a controlar seu emocional. Identificar qual é a emoção predominante. Então, por exemplo, ira. Tem pessoas que se iram com facilidade, elas não conseguem dominar. Tem pessoas que são ansiosas. Uma situação que está para acontecer daqui a alguns dias, ela já está na ansiedade. A tristeza perturba, como o Salmos 42 mostrou. A mágoa, ela faz com que pessoas fiquem retraídas. Enfim, ela tem que identificar qual é a emoção que mais fica ativa, mais fica predominante nela. Primeiro é reconhecer que é emotivo. Segundo, identificar. Porque quando se identifica e reconhece, eu constantemente fico com raiva, eu constantemente fico triste, eu constantemente fico magoado, eu constantemente fico com ansiedade. Enfim, essa identificação da emoção que predomina é fundamental. E o terceiro ponto, tomar posse da mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz, nós temos a mente de Cristo. E aí, você pode conhecer o texto, mas quando nós falamos, você tem a mente de Cristo, a pessoa tem maior dificuldade de aceitar. Por quê? Por causa da emoção. A emoção não quer aceitar. Há o conflito entre a carne e o espírito, entre o coração enganoso e a mente de Cristo. Então, ela tem que tomar posse daquilo que foi dado a ela, que é a mente de Cristo. Pastor Lázaro, e como é que eu tomo posse disso? Simples. Crendo. Quando eu creio, eu falo. Quando eu creio, eu repito. Quando eu creio, eu chamo a existência do que não é, Romanos, como se já fosse. Sendo mais específico, passe 30 dias. Na verdade, a neurociência afirma que se você fizer isso durante 21 dias, de manhã, tarde e noite, você vai estabelecer uma conexão neural e esta palavra que você tanto repete e ouve, ela se torna uma verdade para você. E se você repetir, eu tenho a mente de Cristo, ao acordar, eu tenho a mente de Cristo durante o dia, eu tenho a mente de Cristo antes de dormir, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Se você for para frente do espelho e começar a olhar para você e começar a falar, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Se você criar um ambiente na sua casa e colocar, por exemplo, a sua esposa para declarar, você tem a mente de Cristo, você declarar para ela, você tem a mente de Cristo, se torna um aspecto profético e o seu ambiente se transforma. E com o passar de pouquíssimos dias, você começa a observar que quando você tem determinadas reações, a mente de Cristo começa a dizer para você, calma, calma, calma. Experimente praticar essa direção que você está recebendo. Você não ficou até o final à toa. Experimente, que você vai ver a mente de Cristo dominar seus pensamentos, dominar sua visão, dominar o que você fala, dominar suas reações, dominar a sua vida. E se a mente de Cristo dominar a sua vida, tenha certeza que você está fazendo a diferença na Terra. Amém? Compartilhe, comente, curta Cristo. São os 4, 6. Essa mensagem te edificou? Curta, comente, compartilhe Cristo. E você vai ver que não só você, como pessoas do seu ciclo vão fazer a diferença. Que Deus abençoe você muitíssimo em nome de Jesus.